Chegamos em novembro de 2020. 2020 é o ano que vai entrar para a história, como aquele da pandemia, aquele do surto de um vírus letal altamente contagioso no mundo inteiro, mas também é o ano em que, mesmo diante desse vírus, da paralisia do planeta por conta de uma doença, o único fenômeno capaz de atravessá-lo foi o debate sobre o conflito racial no mundo, a partir do que acontece nos Estados Unidos, do assassinato brutal de George Floyd, mas chegando no Brasil também. E chega no Brasil atravessando o debate da pandemia, atravessando o debate sobre importância e defesa da democracia, quando a gente vive um governo de traço autoritário tão explícito, mobilizando a classe média brasileira para lutar por democracia, para defender a democracia. Agora, como defender democracia num país estruturalmente racista, secularmente racista como o nosso? Isso constrangeu parte da classe média progressista brasileira, constrangeu a grande imprensa, os intelectuais, os artistas, que foram movidos então a se manifestar sobre racismo, não só ao que acontece fora, mas também ao que acontece dentro. Isso colocou o debate racial num outro nível, num outro patamar, infelizmente, quando os brancos decidiram falar dele. Mas decidiram falar dele porque o movimento social negro, porque a sociedade civil brasileira mobilizou seus esforços para isso. E nós então debatemos racismo num outro nível. Vivemos o ano inteiro o que a intelectual Flávia Lima chama de novembrismo, não é? A nossa reclamação de que só falam sobre questão racial no mês de novembro se estendeu pelo ano todo, fruto da pressão política, da organização, da luta do movimento negro. Num ponto capaz de fazer com que duas instituições super importantes da República se mobilizassem para mudar normas do processo político eleitoral num ano de eleição, que foi a alteração feita pelo TSE e reafirmada pelo STF, obrigando que a normativa que obriga os partidos políticos a distribuírem recursos de maneira menos injusta também para candidaturas negras fosse válido ainda esse ano. Então não é pouca coisa. Foi o movimento negro brasileiro que trouxe a gente até aqui. Foram os grupos organizados de luta contra o racismo que sempre gritaram no deserto, que sempre discursaram para ninguém ouvir, que nunca contou com o apoio da sociedade, com a sensibilidade de intelectuais, de artistas, de jornalistas, muito menos da grande imprensa brasileira. O movimento negro sempre gritou no deserto, denunciando as mazelas do racismo, as injustiças fruto dessas mazelas, a violência radical e o genocídio ao qual nosso povo é alvo e é objeto da morte sistêmica histórica no Brasil. Esse movimento negro, essa sociedade civil organizada, capaz de trazer a gente até aqui, de alterar leis eleitorais, de fazer e obrigar que os partidos discutam esse tema, de que esse seja o assunto a ser tratado no Brasil, seja qual for o debate sobre sociedade, a questão racial hoje está presente, foi o movimento negro brasileiro, o movimento histórico, as organizações negras responsáveis para que a gente chegasse até aqui. E aí, então eu chego no ponto que eu quero conversar com vocês. Nós estamos no momento eleitoral. O debate racial e a conjuntura fez com que até as eleições deste ano acontecessem em novembro. 15 de novembro, eleições municipais, eleições locais. No mês da consciência negra, no ano em que a gente mais debateu o racismo, acontece uma eleição no Brasil. E qual é o nosso papel diante disso? Qual o papel dos brancos antirracistas que arrotaram antirracismo o ano inteiro no momento eleitoral? Se não praticar o seu antirracismo no voto. Mas aí eu qualifico o debate sobre a representação política negra nessas eleições. Não basta ser negros para merecer o nosso voto. Não basta que pessoas negras se prontifiquem ou a gente bata recordes de candidaturas negras. O povo negro foi durante muitos anos proibido de votar. Depois foi proibido de ser candidatos. Hoje, ok, nós temos candidaturas negras, mas nós não alcançamos ainda o direito a ser eleito. E muito menos a ter nos espaços de poder candidaturas ou pessoas negras comprometidas com a luta histórica do movimento negro, com a agenda dos movimentos negros. Portanto, eu faço essa afirmação aqui e peço a reflexão para você. O que seria o voto antirracista nesse contexto de novembrismo estendido, como debateu esses dias o Matheus Gatto, o Mário
o professor Mário também, né? A Flávia Rios tem debatido muito isso. Quer dizer, nós estamos num ano em que o novembrismo se estendeu por todos os meses e chega no mês de novembro com uma eleição. O voto antirracista é o voto nos movimentos que trouxeram esse debate e fizeram dele um debate hegemônico. O voto antirracista é um voto no movimento negro. Na sua cidade tem, com certeza, alguma candidatura ligada ao movimento. Não uma candidatura negra, não uma candidatura preta, não uma candidatura avulsa no mundo, não. Nós estamos falando de candidaturas do movimento negro. Não foram os partidos que trouxeram a gente até aqui, não foram as instituições poderosas da República, não foi a boa vontade dos artistas, dos intelectuais, dos jornalistas, não foi a mídia brasileira que nos trouxe a esse momento em que o debate racial é importante. Foi o movimento negro responsável por isso. E é esse movimento que precisa alcançar vitórias nesse momento eleitoral. Nós precisamos, por uma imposição moral, ética, eleger candidaturas do movimento negro em todo o país. Aqui em São Paulo, eu apoio uma candidatura de movimento negro. A candidatura é do movimento negro, é do movimento de periferias, que é a candidatura do Quilombo Periférico, 50020, com Elaine Mineiro encabeçando a chapa. Mas pelo Brasil inteiro, há candidaturas com esse perfil, para o qual eu peço o seu apoio, o seu voto, a sua atenção, para que a gente consiga concluir esse ano cumprindo uma tarefa de avanço civilizatório, de avanço de luta por direitos humanos, colocando nos espaços de poder representações políticas do movimento negro, que enquanto não era moda, enquanto ninguém prestava atenção, enquanto faziam chacota com o debate que o movimento propunha, como por exemplo o debate sobre genocídio, nós estávamos lá, os movimentos, denunciando o racismo estrutural, denunciando o racismo institucional, inclusive dos partidos políticos, que hoje são obrigados, não fazem isso porque querem, não fazem isso porque têm vontade, nenhum deles fazem isso porque acreditam, fazem isso pela imposição e pela vitória dos movimentos negros. Nenhum deles fazem isso porque querem, porque acordaram numa manhã de domingo dispostos a fazer reparação. Não, não. Eles fazem isso porque nós vencemos o debate enquanto movimento. E eles, constrangidos, são obrigados a fortalecerem candidaturas negras. É óbvio que eles vão tentar fazer e se utilizar de maneira hipócrita esse debate, inclusive eleitoralmente, e por isso escolheram também deles partidos brancos, estruturas brancas, correntes brancas, suas candidaturas negras, para dizer que são comprometidas com isso. Sabemos que não são, e sabemos da importância de eleger candidaturas do movimento negro em todo o país. Esse é a grande tarefa que nós temos. Eu chamo a atenção aqui de toda a militância do movimento negro, da militância branca antirracista, que sejam coerentes com o seu discurso. A prática é o critério da verdade. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. E nós só vamos confirmar a democracia nesse processo eleitoral se nós elegermos pessoas negras dos movimentos negros em todo o país.